Sejam então bem-vindos a mais um podcast Marreta Man. Já vamos aqui no quinto episódio. Temos hoje connosco um dos atletas mais populares e mais acarinhados do pelotão nacional, uma carreira já com cerca de 20 anos, salvo erro. Sempre em equipas portuguesas, sempre no pelotão nacional, representou equipas como Liberty Seguros, LIA Alumínios, FAPEL, Rádio Popular Boa Vista e retirou-se na Vito Feirense. Está-me aqui a faltar alguma coisa, Filipe? Bem-vindo, antes de mais. Muito obrigado por aceitares o convite e por nos dares aqui um pouquinho do teu tempo. Como é que tens passado? Olá, boa tarde ou boa noite. Obrigado pelo convite para falarmos um bocadinho. Sim, assim, de repente, acho que falaste nas equipas todas profissionais onde corri, e assim, muito resumidamente, acho que bate tudo certinho. Bate tudo certo, fiz bem o meu trabalho de casa. Para já, mas esse era fácil também. Este era fácil, mas tens mais ou menos 20 anos de carreira, correto? Assim, eu comecei a competir, eu praticamente dei os passinhos todos de ciclista. Comecei a competir com 8 anos e depois fiz os escalões todos até em 2006, 2005, 2006 passar a profissional e corri, pronto, até agora. Até 2019, não é? Sim, sim. Exato. Isto em Portugal é inevitável alguém que goste de ciclismo, e não conheça o Filipe Cardoso. Mas como eu sei que também temos alguns ouvintes brasileiros, atenção, e para quem não sabe, o Filipe Cardoso é assim uma espécie de Peter Sagan português. Era um ciclista e um atleta que está a espetáculo na corrida, era irreverente, tinha capacidade física, mexia sempre na corrida, tornava as etapas assim animadas, e depois tinha aquela particularidade, se fosse necessário, fazia a subida da Serra da Estrela toda com a roda da frente no ar. Filipe, tu és mesmo daquelas pessoas que nasceu mesmo para ser ciclista e teve o privilégio de o ser. Bem, pois eu comecei muito novo. A minha família tem algum histórico, alguma história no ciclismo. Eu, em miúdo, acabei por praticar as modalidades quase todas, isto é, algumas modalidades. Antes do ciclismo. Sempre foram super flexíveis nisso e sempre me deixaram. Eu fiz natação, fiz atletismo, fiz futebol, fiz ciclismo, e algumas delas até ao mesmo tempo. Depois, com o passar dos anos, realmente comecei a ter um gosto especial por esta e acabei por praticar sempre esta, ou seja, a vontade do que falavas na bicicleta, acho que tem também a ver com o facto de, desde muito novo, começar esta ligação forte às bicicletas. Ok. Pois, porque lá está, nós havemos de falar agora nisto um pouquinho mais para a frente, mas tu ainda continuas ligado, desligaste da vida profissional, de ciclista profissional, mas continuas ligado às bicicletas e basta alguém que pesquise, daqueles que poderão ainda não estar tão familiarizados com quem é o Filipe Cardoso, basta pesquisarem um pouquinho e vão logo ver que é uma pessoa que nasceu para ser ciclista. Pronto. A maneira como ele domina a bicicleta, ou a vontade e a técnica que tem, é simplesmente dá gosto de ver mesmo, e é espetacular. Filipe, tu achas que se nasce bom ciclista tem que ter as características inatas, ou uma pessoa com os anos e com trabalho, uma pessoa normal pode se tornar um bom ciclista? Bem, eu acho que um bom ciclista é uma mistura entre talento e trabalho. Conheci bons ciclistas que eram muito talentosos e não trabalhavam assim tanto, e conheci outros que não tinham tanto talento, mas que trabalhavam muito e conseguiam ser competitivos. Ou seja, sim, há uma série de características físicas e genéticas que são extremamente importantes. E depois há uma outra parte importante que é o profissionalismo e o treino e a capacidade de evoluir. Uma coisa é certa, todos temos limites, e há pessoas que simplesmente não nasceram para ser ciclistas sem dúvida nenhuma. Pois. E outros que sim, que têm uma série de características físicas que lhes permite ser atletas e ser ou seja, com algum trabalho, com muito trabalho, que é uma modalidade exigente,
mas que conseguem depois fazer a diferença e serem profissionais do ciclismo. Eu penso que há uma série de fatores que se não Diz-me assim, estiverem incluídos. um ou dois fatores. Eu penso que a própria a forma como o teu corpo está montado, entre aspas, Também diz muito, não é? as tuas fibras musculares, o teu coração, a tua mente, não é? Que no fundo é o que controla tudo. Se não tiverem os requisitos mínimos, há um certo ponto em que simplesmente não serve para estar a competir Claro. no ciclismo. Acho que Na alta competição, como um digamos assim, não é? ciclista, como um atleta, tal como um atleta, um ciclista super, também provavelmente não vai ser bom noutras coisas quaisquer, não é? Claro, claro. E penso que é um fator genético e que já nasce importantíssimo, tanto na parte física como na parte mental. Acho que é Pois, importante também. quando se trata de uma carreira mais longa, essa parte tem que Começa estar, porque de início é relativamente, bom, um atleta que seja bom, que treine e tal, mais cedo ou mais tarde vai conseguir ter algum sucesso Claro. e criar ali algum nome. Depois, com o passar dos anos, é preciso ter uma mente forte para continuar a evoluir, A para manter o continuar a ter nível objetivos, também. para continuar o foco, digamos, e depois com os problemas todos que vão surgir, com o stress que vai surgir, e manter o foco nem sempre é. Filipe, tu chegaste a ser, tu nos Mundiais 2004, fizeste os Mundiais 2004, era sub-23, salvo erro, certo? Sim, 2004 era sub-23, exatamente. Fizeste... Não me lembro que mundial é que foi esse já, mas eu fiz vários em sub-23. Em 2004, qual foi Em 2004 foi cidade? aquele em que eu não vi aqui a cidade, mas foi aquele em que tu terminaste 11º. Ficaste ali à Sim, beira foi do top 10. o de Verona, de Itália, Ok, sim. em Itália. Onde um tal Nibali fez quinto lugar. Exatamente. E nesse mesmo ano em que tu fizeste 11º, um tal Andy Schleck faz 31º. Exatamente. Estive aqui a ver estas curiosidades. Pá, e é incrível. Foi um mundial duro e E havia lá muitas estrelas, atenção, sim, nesse mundial. praticamente o top 10 desse mundial foi a geração que depois que são agora velhos, não é? Sim, mas grandes estrelas do World Tour. Sim, aquilo foi um mundial em que era duro, o mundial de Verona era duro, tinha uma subida longa a todas as voltas e acabámos por ficar 15 na frente, partiu a corrida e ficámos 15 na frente. Na altura, depois da montanha, a chegada era numa reta muito comprida e a certa altura eu acho que os poderia surpreender, porque ninguém contava com o português e pois, eu tu já foste ia o melhor na português. roda, sim, já ia na roda ali há algum tempo, só que na altura em Portugal os sub-23 faziam corridas um pouco mais do que júniores, mas muito longe do que fazem agora. E essa corrida mundial já tinha, se não me engano, 180 ou 170 ou tinha 170 177 km. E lembro-me que na última volta, já mesmo a chegar ao Alto de Câimbras, perdi o contacto e acabei por chegar a metros e nunca mais encostei nos 10 da frente. Ok, mas mesmo assim foi um resultado espetacular. Sim, na altura foi um resultado espetacular, sim. E depois, além disso, depois, ao longo da tua carreira, tiveste aí algumas vitórias importantes, venceste várias etapas na Volta ao Alentejo, venceste Grande Prémio Abimota, não sei se uma ou duas vezes. Duas vezes. Foste 17º nos Jogos Europeus em 2015 e depois aquele tão desejado objetivo, digamos assim, não é? Ganhar uma etapa na Volta a Portugal e ainda por cima na Senhora da Graça. Esse é assim aquele resultado que tu vais recordar para sempre, com mais carinho, essa vitória da Senhora da Graça? É assim, é claro que sim, porque todos os ciclistas portugueses, ou todos os miúdos que começam a competir,
começam, ao fim de pouco tempo, têm um sonho, e esse sonho é correr a volta a Portugal. É o primeiro sonho de quem é ciclista. Exato. E depois, uma vez o corrida, que vem logo a seguir é ganhar uma etapa na volta a Portugal, não é? E se essa etapa for uma etapa rainha, pois melhor ainda. Claro. E basicamente foi o realizar daquilo que quando era mais novo sonhei muitas vezes. E aconteceu. Quando um sonho se realiza, seja ele qual for, acho que é inesquecível. Claro. E tu achas porque vamos lá ver, isto, o ciclismo é um desporto sui generis. É um desporto de equipa, não é? Sim. Mas muitas vezes aqueles que ficam mais na ribalta e aqueles que são os mais conhecidos acabam por ser os vitoriosos, não é? Mas não existem, tal como noutros esportes, por exemplo, numa equipa de futebol, quando ganha a equipa, pois ganha a equipa, vão lá todos e tal, e ficam e mais ou menos assim, são todos conhecidos ao fim e ao cabo, não é? O ciclismo tem essa particularidade em que existem muitos ciclistas numa equipa. O ciclista vencedor não vence sem o trabalho da equipa, mas depois, às vezes, aqueles ciclistas que são os ciclistas, os trabalhadores, digamos assim, por vezes acabam por não ficar tão conhecidos. Tu achas que com um ciclista profissional vive só de resultados, ou seja, individualmente, é possível viver também de ajudar os outros a conseguir vitórias, ou o ciclista profissional precisa sempre de resultados para ter o novo contrato e para se ir mantendo como ciclista profissional? Assim, isso é uma boa pergunta. Eu sou de uma geração, eu passei profissional para uma equipa, passei de miúdo para uma equipa com um contrato de 3 anos, para uma equipa que na altura tinha as estrelas praticamente todas. Sim, Liberty, não era? Liberty Seguros, sim. Liderada pelo Cândido Barbosa. O Cândido Barbosa, o Nuno Ribeiro, o Sousa, o Héctor Guerra, depois mais tarde o Noval, ou seja, uma equipa fortíssima. E eu passei para uma equipa, passei de sub-23 para uma equipa que era a principal candidata a ganhar a Volta a Portugal. E eu lembro-me que a primeira Volta a Portugal que fiz, trabalhei praticamente desde o quilómetro 0 até ao último, desde partida sempre a controlar a corrida, ou porque um dia estávamos de amarelo, ou porque era chegado ao sprint, ou porque o Cândido tinha que bonificar, porque na altura dava segundos, ele bonificava para depois ter alguma margem nas montanhas e tal. Claro. Ou seja, praticamente tinha que controlar desde o quilómetro 0. E acabei por aprender muito, e acabei por me tornar muito... Eu, a certa altura da minha carreira, acho que em algumas equipas que tive, fui dispensável para esse trabalho que tinha que ser feito desde o início. Desde a leitura de corrida logo ao quilómetro 0, desde aquelas decisões que têm que ser tomadas antes do carro falar connosco. Isto para dizer o quê? Que a minha carreira, uma parte da minha carreira foi paga e foi recompensada por esse trabalho. Por ter feito esse tipo de trabalho. Por esse tipo de trabalho e por alguns líderes fazerem questão que fosse eu e que eu estivesse na equipa e que assumiam que era uma parte importante do sucesso. Pronto, isto, mas ou seja, acabas por me estar a responder positivamente, ou seja, é possível realmente também um ciclista viver não só das vitórias, mas também desse tipo de trabalho. Ele é reconhecido, ele acaba por ser reconhecido no pelotão e nas equipas como um bom executante desse tipo de trabalho e acaba por conseguir manter-se a fazer esse tipo de trabalho. Para ser bem recompensado por um trabalho desses, atualmente tem que ser um ciclista que seja mesmo muito, muito bom a fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, tem que ser alguém que seja muito bom nisso e que faça a diferença, porque puxar na frente do pelotão, qualquer ciclista, não é bem assim, mas vai puxando, não é? Precisa estar nos momentos certos, tomar as decisões certas. Quando a corrida vai muito complicada, ter a capacidade de ir ainda mais rápido para controlar a corrida à nossa maneira, para ganhar posição. Fazer recuperações, anular. Muito complicada. Saber estar quando há abanicos, quando há problemas com o vento, saber estar
no sítio certo essa leitura vai sendo sempre feita, não é? Essa leitura era feita por esses, muitas das vezes é feita por esses gregários e quando o líder, digamos, confia num ciclista desses, basicamente segue-lhe a roda e nem questiona, nem pensa noutra coisa, está focado no colega dele que vai estar no sítio certo, na hora certa, sem serem surpreendidos. E esse foi o meu trabalho durante muito tempo. Fantástico. E assim é que se constroem grandes equipas, não é? Não é só daqueles que depois fazem a diferença nos últimos metros. Seja para um líder de uma geral ou para uma chegada ao sprint. Eu fui lançador muitos anos e basicamente os ciclistas que eu lançava e que confiavam em mim diziam-me, tu é que sabes onde é que tens que estar, tu é que sabes quando é que arrancas, eu só tenho que tentar passar na parte final. E não se preocupavam com mais nada. Às vezes ficava com a sensação que ficávamos fechados ou que ficávamos... eu depois é que orientava os que entravam antes de mim e tinha que... E aquele sprint dependia de mim. Eu tinha que o deixar no sítio certo, na hora certa. Quando tentas furar num pelotão sozinho é uma coisa, quando levas colegas atrás de ti não podes ir pelos mesmos sítios, tens que escolher uma trajetória e um espaço em que passes tu e que passe o que vem atrás. E tudo ali em frações de segundo. Tudo em frações de segundo. E com os batimentos rápido, a 200. muito confuso, sim. Tudo, e no meio de 100 gajos que todos querem a mesma coisa, não é? Isto é espetacular, estás aqui a partilhar essa experiência e por isso é que eu também quis fazer isto contigo, este episódio contigo, porque lá está, eu sei que és uma pessoa que tem muitos anos de carreira e que certamente irias aqui desvendar algumas curiosidades interessantes e mais do que tudo também partilhares esse tipo de experiência de quem esteve ali dentro e tem esse tipo de coisas que estás agora aqui a explicar, porque muitas pessoas, mesmo que vejam e que sejam adeptos do ciclismo, nós vemos, não é? E depois não entendemos como é que, e agora falando daqueles nomes mais conhecidos internacionalmente, às vezes não se compreende como é que um Viviani troca de equipa e depois de repente não ganha tanto, não é? Lá está, é que a diferença não é só o Viviani, não é? A diferença é também todo o resto da equipa que o lançava e que o colocava, etc, não é? É uma diferença brutal. É a diferença entre conseguir e não conseguir, a maior parte das vezes. Claro. Então numa equipa, num comboio para um sprint, aquela aproximação à meta numa chegada ao sprint é uma coisa que só vai entender, é impossível de explicar, só quem está ali faz. Quando houve várias chegadas que depois vi as imagens na televisão, não é tudo, e aquilo parece eu lembrava mais ou menos completamente diferente. E aquilo parece uma calmia na imagem, e é o terror. Toda a gente sabe que existe uma curva a 1 km, que existe outra a 600 metros, que existe uma rotunda. Toda a gente sabe que se não entrar ali nos primeiros 5, 6 ou 10, que fica fora da chegada. Claro, é um constante lutar de posição. E o pelotão vai a 70 a hora e toda a gente está a ver a curva e toda a gente sabe que o primeiro a travar fica fora. Claro. E aí é que entra a adrenalina, a colocação, o passar no sítio certo, a frieza, pois, e num momento desses, ou tens uma equipa super que simplesmente acelera e é mais forte que todas e ganha à frente da corrida, quando tens 2 ou 3 ciclistas que te vão lançar, tu só podes gastar as balas uma vez e às vezes tens que ir à espera para passar no momento certo, para nesse momento que passas nunca mais seres passado. Bom, isso é que é um trabalho importante e que não há muita gente, não há assim tanta gente quanto se pensa a fazê-lo bem. A fazê-lo, ou seja, a dar confiança ao líder de dizer assim, eu sigo esta roda, não vou pensar mais no assunto, ele é que é o meu lançador. E obviamente depois é como tudo, às vezes corre bem e outras vezes corre menos bem. Isso faz parte do desporto. E as coisas são assim, são tantos e fatores. Até porque faz parte do desporto e até porque, lá está, é competição, não é? No outro lado, nas outras equipas estão atletas que também o sabem fazer e então, claro, a competição é mesmo isso. Claro, exatamente. Muito bom. Filipe, tu já tens, lá está, íamos dizendo aqui no início da conversa, praticamente tens 20 anos de carreira. Nestes 20 anos, e porque te retiraste há pouco tempo,
tu notaste, existiu, eu imagino que sim, mas gostaria de saber assim uma ou outra coisa. Tu notaste evolução na metodologia de treino, nas bases do treino e na forma de treinar? Desde o início, digamos assim, para agora, as bases são assim diferentes? Ora bem, como é que eu vou dizer isto? As coisas, Treinavas diferente há 15 anos sim, atrás do treinava, que treinavas mudei a há forma. 2 anos Eu, atrás? eu nos últimos anos da minha carreira, eu conheci uma pessoa que me treinou e que é meu amigo hoje em dia, que foi o Dr. Benjamin Carvalho, e que para mim é uma das pessoas mais entendidas do mundo no que toca a treino. Uhum. E com ele aprendi muito, aprendi sobretudo isso também para já era interessado e sempre foi um assunto que me fascinou. E sim, ao longo dos anos fui apanhando várias tendências até perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Hoje em dia fala-se muito de treino, toda a gente acha-se entendida em treino, não é? E algumas coisas simplesmente são uma anedota, porque uma vez vi uma frase tua que dizias que o ciclismo é o desporto das teorias. Eu não me lembro se disse isso ou não, mas sim, há muitas, nem é só no ciclismo, é no desporto. Há muitas teorias e no que toca ao treino também há muitas ideias e o treino está, para quem está dentro da matéria, está mais ou menos inventado. Os estímulos que se tem que dar ao corpo, o repouso que se tem que dar ao corpo, a intensidade que se tem que dar ao corpo, há uma base bem feita para isso. E depois o que acontece é florear a coisa e tentar complicar ainda mais para parecer ainda mais complicado. Mas a verdade é que a arte de treinar é uma arte muito... entra muitas coisas em jogo, porque isto, pegar num ciclista... Então é muito fácil errar-se? Cair-se no erro de errar? Pegar num ciclista, treiná-lo e ele dizer que está a evoluir é fácil. O difícil é, tu pegas num atleta, por exemplo, como eu há uns anos, treinas e dizer-lhe, ok, chegamos, por exemplo, a abril ou a maio, Filipe, estes são estamos nos teus valores, nos teus limites. A partir de agora, ok, é manter isto, vamos descansar aqui, treinar aqui, descansar, não estragar. O que é que começa a fazer a diferença? Começa a baixar um bocadinho do peso, vamos tirar mais 1 quilo, vamos sei o quê, mas já percebemos que estamos no limite. Uhum. E depois estar aí, a ciência é quando descansar, porque o que acontece, a maior parte das vezes é treinar, e depois chega-se a um ponto que, em vez de andar mais, começa a andar menos. E aí é uma arte, não é? Saber controlar um atleta dessa forma é uma arte. E é uma arte que não há muita gente capaz de a fazer ao mais alto nível. Tu percebeste que poderás ter cometido muitos erros há 15, 10 anos atrás? Sim, sem dúvida. No início nos meus primeiros anos, apesar de que eu já venho eu desde miúdo apanhei aquela geração que houve algum investimento na altura da federação, de ter nas seleções já gente que fazia planos de treino, ou seja, já crescia um bocadinho com base com a base das séries e de algum volume misturado com intensidade e assim. Mas mesmo assim, nos primeiros anos, lembro-me de sairmos para treinar éramos um grupinho aqui da zona, uns profissionais, outros sub-23, e saíamos para treinar sem grandes objetivos específicos. Sem grande especificidade. Juntávamos num sítio às 10 da manhã e dizendo, olha, como é que é? Vamos dar aquela volta assim, vamos embora. E fazíamos umas guerrinhas e tal, e depois estava feito. E era mais ou menos assim que funcionava. Depois, mais tarde, começas a perceber que realmente, se calhar, precisas de um método, não é? Equipas onde estive também nos primeiros anos profissional tinham bons preparadores físicos e começas a criar aquela rotina e sobretudo, há uma coisa que eu acho, e era isso que me diziam os médicos e que eu acho que é fundamental, que é o ciclista, a certa altura,
Tem que conhecer o corpo. Tem que conhecer-se e tem que perceber. Eu lembro-me do Dr. Benjamin e o filho, o Bruno, me dizerem já nos últimos anos: você não precisa de mim para nada. Já sabe Já melhor são do muitos que eu anos. 30 vezes o que é que tem que fazer, mas é claro que um ciclista precisa sempre de ser alguém e ter números e ter alguém com quem tirar algumas dúvidas, essa era a parte dele, alguém que se confie. E porque eu também eu sou ciclista amador e tenho muitos amigos e uma pessoa conhece o meio, não é? E nas provas amadoras, nos Gran Fonds, nas maratonas BTT, etc., há muita gente que acaba por, se calhar, não colocar um objetivo principal. E o objetivo é sempre aquela corrida, a próxima corrida. É importante fazer-se ali colocar um objetivo principal numa época, ou é possível também estar sempre bem o ano todo? Para estar sempre bem nas corridas todas? Assim, Ou é difícil? antes de responder isso, só dizer mais uma coisa em relação ao passar dos anos e à evolução do treino. Eu apanhei uma coisa que foi medidores de potência e isso também veio revolucionar ou veio mudar exato. bastante a forma como a treinar. Inicialmente tínhamos apenas o pulso e depois mais tarde eu comecei cedo a trabalhar com potência. A partir daí começas a entender uma série de fatores que depois são mais importantes. É mais fácil entender o que estás a fazer quando consegues dominar o cruzamento da pulsação com a potência. Portanto, isso, quando começas a dominar as duas coisas, é quando começas a conhecer melhor, quando começas a perceber se realmente precisas mais de treino, ou se estás cansado, ou se precisar. Já chegou a haver alturas que estive 3 dias sem pegar na bicicleta, 4 dias sem pegar na bicicleta, porque realmente precisava de descansar. Ou seja, isto para dizer que realmente algumas coisas mudaram e tem a ver com isso, com uma nova ferramenta de gerir o treino. E tinhas-me perguntado... Sim, se era possível estar bem o ano todo, estar magro e bem o ano todo para estar sempre bem na próxima corrida, ou se é bom haver aquele objetivo principal no qual tu, é naquela altura que tu vais te esforçar mais na intensidade, vais afinar mais o corpo, vais ficar mais magro. Assim, eu penso para um ciclista profissional, eu ter só um objetivo por ano sim. é pouco. É pouco. Okay. Acho que é perfeitamente possível, se bem orientado e se for disciplinado e se for profissional, ter uma performance muito competitiva ao longo de quase todo o ano. Ou pelo menos 2 fases largas durante o ano. Ali uma fase boa, com algum descanso, e outra fase boa. Às vezes é preciso algum espaço entre estas fases, porque normalmente o pessoal, eu falo por mim, gostava de, quando era para me focar numa corrida, de sair da minha zona de treino, ir para uma serra, estar mais concentrado, era mais fácil para mim perder peso e tudo isso, e isso às vezes faz com que haja um espaço entre corridas e que não se participa, não é? Mas acho perfeitamente, aliás, eu nunca fui muito a favor de, por exemplo, começar o ano na Volta ao Algarve sem estar em forma. Nos últimos anos talvez me tenha acontecido um bocadinho isso, mas sempre fui apologista de entrar bem no ano, manter um nível de performance todo o ano equilibrado, e claro, depois chega a voltar a Portugal, há uma preparação diferente e se calhar estar sempre com aquela performance, não diria que seria bom, mas ter 2, 3 picos de forma bons durante o ano, penso que é possível e é benéfico, porque tu, se tiveres algum sucesso no início da época, dá-te uma estabilidade emocional e dá-te uma confiança em ti. Correto. Que te permite preparar depois outro objetivo melhor ainda. Olha, tu quando eras mais novo, no teu início de carreira, digamos assim, tu tiveste alguma oportunidade para sair de Portugal? Sim, a minha geração, quando era sub-23, júnior, sub-23 e depois profissional, era uma geração em que não havia tanta internacionalização como havia agora. Havia um outro ciclista português, o Azevedo, correu lá fora, mais uma outra, depois saiu o Paulinho, não havia aquela internacionalização que houve depois. Na altura que falaste há pouco desse campeonato do mundo de Itália,
Logo na semana a seguir a esse Campeonato do Mundo, telefonaram para a minha casa, nem sei como conseguiram contato, empresários belgas e franceses. Mas nessa altura em Portugal não havia a cultura de empresários, ninguém sabia o que era um empresário de ciclismo. E hoje em dia já há? Sim, hoje em dia não há nenhum ciclista que esteja a correr Que não tenha lá fora empresário. que não tenha um empresário, não. Ok. Não, mas eu estou a dizer cá dentro. Sim, os ciclistas portugueses também já têm. Para correr em Portugal, se tiveres algum nome, já não faz falta ter empresário. Uhum. Para correr, somos um meio pequeno. Para correr fora, sim. Claro. Nessa altura não liguei muito a isso, até porque já tinha um pré-acordo com a Liberty e saí. Mais tarde, voltei a ter proposta para sair, aí já para uma equipa maior. Mas na altura, a verdade é que E qual era a equipa? Cheguei olha, em 2009 estive para ir para a Chacobeu, e para ser lançador de um sprinter que tinham para a volta à Espanha. Houve a possibilidade de uma equipa belga, na altura também, que precisavam de um ciclista para as clássicas, e mais tarde uma equipa que hoje deu origem à Bora, na altura tinha outro nome. A verdade foi que na altura em Portugal ganhava-se mais ou menos. Havia a possibilidade, principalmente em 2008, 2009, havia a possibilidade de ter saído. A equipa refez o meu contrato e a verdade é que depois houve uns problemas em 2009 que toda a gente sabe. A equipa acabou com um escândalo de 3 positivos e o que aconteceu foi que todas as propostas que tinha até ali ficaram como em stand-by, porque houve ali um clima de desconfiança na equipa e tal. E, entretanto, passam os anos e de jovem a veterano é no instante e acabou por ser um bocadinho... Inicialmente foi decisão minha ficar e depois acabou por ter que ser. Ok. E são essas decisões, lá está, ou se tomam naquela altura ou então depois... Sim, é óbvio que se for o ciclismo da maneira que está nos dias de hoje, é óbvio que eu provavelmente com aquilo que tinha sido o meu percurso até profissional, nem sequer tinha corrido em Portugal. Tinha passado direto para uma equipa sub-23, tinha passado direto para uma equipa estrangeira. Mas as coisas não eram assim na altura e pronto, e simplesmente seguia o caminho que era normal nessa altura. E ainda bem que mudou e que felizmente hoje em dia temos uma maior internacionalização, que poderia ser maior ainda, não fosse Portugal ser um mercado muito pequenino. Exato. Sim, atualmente podemos dar-nos por contentes que já essa realidade vai mudando, né? Vamos tendo cada vez mais no pelotão internacional ciclistas portugueses. Mas porquê é que tu achas que essa realidade, que era a realidade da tua altura, em que, como tu ias dizendo, até se pagava mais ou menos, porquê é que achas que isso mudou? Porque, de acordo com aquilo que estás a dizer, essa realidade mudou. Sim, sem dúvida. O ciclismo... Porquê é que achas que isso acabou por acontecer? Eu penso que são vários fatores. É a economia, é as empresas, o principal... eu acredito que haja dois fatores principais. Que, primeiro, o ciclismo depende diretamente de uma estratégia de marketing das empresas. Exato. Marcas, sem dúvida que depende. De autarquias, seja as equipas como os eventos, depende diretamente dessas entidades. E no meio deste processo, ou destes anos todos, apanhámos uma crise muito grande. E essa crise deixou marcas durante alguns anos. E obviamente que essas empresas e essas marcas, a primeira coisa que cortaram foi patrocínios e orçamentos e coisas assim. Por outro lado, o ciclismo, esta é a minha opinião e a minha visão, o ciclismo a nível mundial, durante a minha geração, teve um boom muito grande. E passou a ser uma modalidade de meia dúzia de gajos para uma classe média, baixa, digamos, a ser um desporto da elite, um desporto premium, um desporto para a malta de dinheiro, para as marcas com muito dinheiro. E toda a comunicação, toda a forma de lidar com o ciclismo a nível internacional mudou.
passou a ser quase uma coisa VIP, o ciclismo, não é? Uhum. E eu acho que em Portugal não conseguiram acompanhar a forma de comunicar, a forma de divulgar as marcas, não se pode fazer Mas hoje em quem? As dia. equipas? Penso que todo o ciclismo, equipas, ciclistas, toda a Ok. gente, Uhum. eu acho que toda a gente, penso que Portugal ficou um bocadinho, continuou a fazer as coisas como se fazia há 20 anos atrás, Uhum. só que de há 20 anos para cá mudou a forma de comunicar. Tudo que é comunicar há 10 anos atrás, ou há 1 ano atrás, ou há 5 anos É atrás, é completamente diferente diferente agora. Sim. do que se faz agora. Claro. Por outro lado, o que aconteceu também, na minha opinião, atualmente as equipas grandes têm marcas grandes associadas e essas marcas têm interesses comerciais em determinadas zonas do planeta, não é? Uhum. Uma equipa grande normalmente tem interesses nos Estados Unidos, tem que ter um americano ou dois, tem interesses, Exato. tem interesses na Ásia, tem que ter 2 ou 3 asiáticos, independentemente se tem capacidade ou se não tem que ter. Tem que ter, se calhar, algumas agora, tem que ter, por exemplo, um africano, tem que ter... e a verdade é que Portugal, a nível de interesses económicos, não tem interesse para ninguém. Somos um Claro, e mercado acaba muito por pequenino. fechar um pouco aí as portas, não é? E então só sai realmente quem conseguir... eu tenho a certeza absoluta que há ciclistas a correr no Pro Tour neste momento que provavelmente não têm lugar numa equipa portuguesa. Não tenho dúvidas nenhumas, ou seja, são equipas que são feitas com uma base de ciclistas muito bons para aquelas corridas importantes e depois tem outras que é um bocadinho interesses de comerciais e das marcas. Claro. E eu acho que Portugal tem essa dificuldade extra em relação a certos países. Ok. É excelente essa visão que estás aqui a passar, certamente também para as pessoas que nos estão a ouvir não estão tão por dentro e acabam por ter uma visão muito mais alargada daquilo que é o mundo do ciclismo. A nível de performance, a nível de ciclista, a nível de capacidade, nós temos ciclistas que quando estão a 100% capazes de lutar por qualquer corrida no mundo. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, claro, há todos, é impossível uma equipa portuguesa nos moldes de conseguir ter acesso a estas corridas. Sim, claro. Uma parte do calendário internacional. Sim, mas e acabamos por ficar um bocadinho limitados ao nosso mundo. Ok. Então, eu entendi isso que estás a dizer e até é espetacular estás a revelar essa visão porque é verdade e nós muitas vezes não nos apercebemos porque estamos de fora. Mas lá está. Falando só de competições internas e não internacionais, por exemplo, tu achas que se a estrutura das equipas e os próprios atletas se também se alargassem um pouco os horizontes e se trabalhassem mais a parte da comunicação. Quando eu digo trabalhar a parte da comunicação, digo divulgação daquilo que são os patrocínios das equipas. Achas que poderiam entrar mais empresas no barco? Poderiam haver mais empresas a apostar nas equipas de ciclismo? Eu com acho patrocínios? que tem obrigatório, eu acho que esta modalidade, se não for por aí, simplesmente acaba. Exato. Ou seja, o ciclismo como profissão, não é? É um desporto profissional, não é um desporto amador, é um desporto que só podem correr profissionais, só podem correr equipas profissionais, só pode, se não passar a comunicar de outra forma, não tem sequer hipótese de sobreviver. É a minha Okay. opinião. Eu diria que se tivesse à frente de uma equipa profissional neste momento, se eu fosse o responsável por ela, provavelmente antes de contratar ciclistas, antes de contratar staff, se calhar pensaria, a minha primeira contratação seria alguém muito forte na comunicação. Boa. Isto vai de encontro. Eu ia-te fazer esta pergunta, mas já que começamos a falar disto, eu ia-te fazer esta pergunta no final. Que era, tu por acaso, e agora que estás aqui a dar-me essa tua visão, eu acabo por compreender melhor, porque eu já conhecia o Filipe Cardoso, ouvia falar, etc. Mas obviamente para ter aqui uma conversa contigo tive que fazer aqui um bocadinho o meu trabalho de casa e pesquisar um pouco mais, e eu notei que tu
sempre foste um ciclista muito ativo na comunicação e nas redes sociais, etc. E era esta pergunta que eu te fiz agora, eu ia fazer na altura, se tu achavas isso importante, se achavas isso importante para um ciclista e para as equipas e para o desporto. Mas não vale, pronto, já respondeste. Sim, assim, eu confesso que na altura a popularidade nas redes sociais e foi uma coisa um bocadinho natural, sem ser, atualmente acho que isso deve ser pensado, acho que deve ser Sim, feito mas com tu estratégia, acho que gostavas, né? Fazias na altura naturalmente. eu achei que era simplesmente uma forma de mostrar respeito pelos adeptos. Não é? Exato. Porque o adepto que vai para a estrada, que gosta de, também achei que seria interessante. Eu também sou adepto de outras modalidades, não é? Eu Uhum. gosto de ciclismo, é das modalidades que eu menos sigo, sinceramente, mas gosto de seguir outros. Eu adoro automobilismo, adoro motociclismo, adoro. E como adepto também gostava de ver certas coisas. E procurava, e gostava de seguir alguns atletas. E então, acho que uma forma de respeitar ou retribuir o carinho que o público normalmente me dava era de lhes também partilhar momentos que eu acho que como adeptos da modalidade gostavam de ver. Foi assim que começou. Uhum. Ok. Pá, não foi uma coisa muito bem, ou seja, não foi uma coisa exatamente, olha, vou fazer isto para ter retorno, ou para ter likes, ou para ter marcas. Não foi, acabou por acontecer depois Uhum. por arrasto e de maneira Sim, é natural. importante, é importante. Ahm, mas sim, acho que acho que hoje em dia qualquer atleta deve ter isso em conta, que é é óbvio que os resultados são os resultados, Sim, tendo sim, redes são, sociais, não tendo redes sociais, claro, que se fores um bom profissional e se na hora, mas é óbvio que não dá para fugir ao facto claro, de hoje em dia ser uma parte importante do circo todo, digamos. claro, claro, claro. Repara, o Eh, ciclismo não é mais, nada menos do que uma plataforma de marketing e de publicidade. claro, claro, as equipas É vivem isso, não disso, é? O claro. ciclista o que é? É um humano pintado com as cores de umas marcas. Basicamente é isso. E então essas marcas têm que ser vendidas, seja por resultados, seja por imagens, seja há muitos conteúdos e neste Claro, momento as equipas estão a tem ter que que ter se reinventar notoriedade, porque precisam disso. Obviamente que tudo o que é comunicar neste momento no claro. ciclismo é extremamente importante. Eu tenho exatamente a mesma visão. Portanto, Filipe, se algum dia montares uma equipa, pá, telefona-me, tu tratas dos atletas e dessas coisas, eu trato dessa parte, ok? Eu confesso que não era coisa. Eu quero estar no ciclismo e ligado às equipas Mas, de mil e uma maneiras, mas estar responsável por uma, acho que não vai ser esse o meu papel. olha, vocês vivem aquilo que é o sonho de muitos amadores, ou seja, pagam-vos para vocês treinarem e andarem de bicicleta. Uh, e quem faz isto de uma forma amadora, faz isto por gosto, tem o trabalho, tem o trabalho, etc. E depois ainda vai fazer a parte do treino e a parte de pagar para ir à prova e Claro. apanhar aqueles empenhos brutais e cair e esfolar-se todo. E pronto, e faz isto por amor, não é? E muitas pessoas, não digo todos, né, mas muitos amam isto de tal forma que sonhavam um dia ter sido, ou então ser, de acordo com a idade que se calhar algum tem, não é? Mas sonhariam ter sido ou ser profissionais. Claro. Mas ao fim de 20 anos de profissional, e esta pergunta vai de encontro, vai aqui, porque eu li aquele texto que a tua esposa escreveu aqui há uns anos, de Uhum. como era ser esposa de um atleta profissional, de um ciclista profissional. E ela falava lá de muitas coisas, muitas privações, como a privação alimentar, como a privação Claro. de se calhar ter umas férias normais, Claro. de estar sempre com aquele stress do próximo contrato. Ou seja, isto existe aqui toda uma questão e uma operação psicológica, mais a questão física, mais a questão das quedas, mais a privação alimentar. Isto ao fim de 20 anos, isto pesa ou vocês também têm tal amor por isto que isto é sempre natural? O que é que tu podes dizer aos ciclistas amadores? Dizer assim, vocês não se metam nisso ou então venham e... Não, é assim, em relação como é que eu vou responder a isto? O ciclismo, para já, todo o ciclismo é um desporto romântico, não é? É uma paixão, normalmente. Claro. Toda a gente é apaixonada pela bicicleta,
É uma paixão, é um desporto romântico. E eu vivi esse romantismo durante muitos anos e continuo a viver. A partir do momento que o ciclismo, e eu acho que seja ciclismo ou seja outra coisa qualquer, é uma profissão, esse romantismo a certa altura perde-se, né? Porque há uma série de coisas, há uma obrigação, há stress, há regras, há imposição, Uhum. ou seja, isso tudo deixa de ser tão romântico, não é? Tem sempre ali aquela parte da obrigação também, não é? Claro. E eu agora Custava-te ando de muito, bicicleta, por exemplo, a parte da privação alimentar e... assim, nunca me custou. Quando começou a custar, deixei de correr. Basicamente foi isso Ok. que aconteceu. Quando achei que já me estava a custar essa parte, quando comecei a sentir falta os meus amigos casarem, eu não ir, as festas da minha família, o facto de estar sempre a fazer a mala e desfazer a mala, quando isso me começou a custar, achei, foi uma coisa muito bem resolvida, achei não, acho que está no, acho que sinto-me capaz fisicamente, não senti, sinceramente não senti grandes quebras de performance, Uhum. mas achei que já não estava muito bem, isto é assim, e tudo tem a ver com outra coisa importante que é, ok, eu estou disposto a todas estas privações, eu gosto muito disto e tenho um ordenado espetacular. Tudo bem, tenho uma motivação, para mim isso tem uma lógica, não é? Uhum. Agora, isto é a minha profissão, tenho que abdicar destas coisas todas e depois o ordenado nem é assim grande coisa, Pois, todos começas a temos a pensar que nossa se vida, calhar não é? faz Claro, sentido pensar noutras coisas, não é? claro, claro. E acho que é um bocadinho a mistura disso tudo. Em relação aos amadores, o que é que é a minha perspectiva? Mas é a perspectiva de alguém que viveu da competição toda a vida, ou seja, Uhum. é uma perspectiva um bocadinho diferente. Claro. Eu acho engraçado os objetivos de que cada um tem os seus, de superar, de fazer mais e melhor, de vir aos eventos, fazer uma classificação. Agora, quando a bicicleta, ou quando o não conseguir determinados objetivos ou classificação no desporto amador, quando isso passa a ser uma frustração, ou Uhum. passa a ser um problema, digamos, Exato. alguma coisa está errada. Eu quando Exato. vejo uma pessoa que adora andar de bicicleta, tem prazer e quer sair para treinar todos os dias, não sei o quê, e que depois sinto tristeza porque não conseguiu não sei o quê, porque ao domingo o vizinho foi mais rápido que ele, porque, pá, ou porque nem me apetecia ir treinar amanhã, mas tenho que fazer umas séries, não sei o quê. Pá, isso para mim já me faz alguma confusão porque se é um desporto, se é para ter prazer, pois que seja para ter prazer e que não para trazer mais um problema para casa. Mas isso é a minha opinião, é a opinião de alguém que viveu toda a vida na competição. E eu hoje em Não, dia, vocês, vamos lá ver uma coisa, vocês são as pessoas que tantos anos têm disto, são sempre pessoas às quais nós devemos dar atenção. E quando eu digo nós, eu digo eu também, porque eu também sou desportista amador, digamos assim, sou praticante amador, não claro, é? E acho que vocês, já dizia isto também ao Tiago Ferreira, são as pessoas como vocês, são pessoas com quem nós temos muito para aprender, no que diz respeito a este desporto, não é? Não vou dizer tudo, mas no que diz respeito ao ciclismo, sim. pois, Portanto, eu acho que como qualquer atividade física, desporto, ou hobby, ou paixão em que nos metemos, que não seja profissão, não é? Acho que temos que fazer as coisas de maneira à parte do prazer estar sempre presente. ok. Muito bem. Eu para mim, uma pessoa que gosta de andar de bicicleta tem que ter prazer em andar de bicicleta. E quando, por algum motivo, aquilo deixa de lhe dar prazer, na minha cabeça já não faz sentido. Agora, se faz eventos, faz competição, se evita certas coisas em casa, saídas, privações, não sei o quê, e isso lhe dá prazer, pois opa, acho muito bem dentro dos moldes saudáveis. Claro. E ainda em relação à saúde, o ciclismo de competição, um desporto de alta competição, é tudo menos saudável.
E porquê é que dizes isso? Só por causa das quedas ou porque se leva o corpo muito ao limite? Porque estares com o corpo, basicamente o que é o treino? O treino é tu provocas uma agressão aos teus músculos, não, ao teu organismo, e ele aprende a recuperar uma agressão e recupera e habitua-se àquilo, não é? O treino basicamente é agredir o músculo. E como qualquer tipo de agressão que tu fazes ao teu corpo, quando abusas não é Não é saudável. saudável, ok. E pedalar 200 km ou 5 horas um dia ou outro, com intensidades altas, com 40 graus, com graus negativos, com chuva, com sol, com pesos baixos, isso é tudo menos saudável. Isso garanto. Fogo, mas eu gosto tanto. Pois. E é por isso que o se vai mantendo, não é? Claro. Mas ainda em relação ao ciclismo amador e profissional, eu até, principalmente nos últimos anos mais, eu tenho lidado com muitos amigos e clientes e que fazem todo esse tipo de eventos e acham que a malta dos amadores treinam, cuidam-se quase tanto como um profissional, treinam. Esquece, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O mundo do um ciclista profissional, um atleta profissional, quando digo ciclista, quem não é não faz ideia, né? Quem não passa por isso não faz ideia. A malta não tem a mínima ideia do que é ser ciclista profissional, do que é. A parte mais fácil é o treino. Essa é a parte que tu sais para falar e as competições. E é a parte prazerosa, não é? Uma série são 24 horas a pensar naquilo, a treinar, a descansar, a pensar o que é que fiz hoje, o que é que vou comer hoje, o que é que vou fazer amanhã, o que é que janto, o que é que não sei o quê. Ou seja, andas 24 horas a pensar, ano após ano, 24 horas, limitavam pela bicicleta, não é? Claro. E aí é que vem aquela força mental, que falavas há pouco, não é? E aí é que tem essa capacidade. Aquela força mental que falavas há pouco. Exatamente, e depois de lidar, imagina quando abdicas disso tudo um ano inteiro, tens essas privações, tens esse esforço teu, da tua família, da tua equipa, dos teus colegas, e depois as coisas não funcionam, não tens resultados, correu mal, fisicamente não te sentes bem, tu tens de ter uma capacidade mental de lidar com o insucesso, não. Ok, isto não correu bem, mas calma, isto há de correr. E continuar a insistir e a trabalhar, isso é que às vezes é complicado. Filipe, tu começaste a preparar a tua retirada do ciclismo uns anos antes. Foste preparando, digamos assim. Segundo aquilo que me apercebi, tu acabaste depois por montar aí uma loja que é grandíssima. E que tem um conceito espetacular por aquilo que eu me apercebi. Aliás, eu já conhecia antes, e isso por acaso eu já conhecia, já conhecia, não no local, não é? Não fisicamente, mas pelas redes sociais eu já conhecia. Aliás, eu aproveito para dizer a todos os que nos ouvem, quem não conhece ainda, pode pesquisar, por exemplo, no Instagram, pela Cultura da Bicicleta, ou pesquisar pela Grandíssima no Google, ou até no Instagram também, que é a loja do Filipe Cardoso, em Santa Maria da Feira. Aquilo acaba por ser um espaço, não é? Bem uma loja, é um espaço, não é? Sim, explica lá um pouquinho o conceito aí da tua loja, Filipe. Foi aquilo aquilo que tu fazes agora, não é? Sim. Isto nasceu, eu loja por loja nunca tive uma loja mais uma, nunca me fascinou muito. O que nós, eu e o meu sócio, que é um amigo meu, o Sérgio, que não tem nada a ver, é um apaixonado pelas bicicletas, mas a vida profissional dele é outra. Nós decidimos, o objetivo era no mesmo sítio ter o máximo de serviços possíveis ligados à bicicleta, desde a venda de bicicleta, acessórios, a oficina, a trabalhar a parte mecânica, ter parte de performance, de ajuste da bicicleta com treino, ter uma zona, e nós temos um restaurante dentro da loja, uma lanchonete com petiscos, cerveja, com almoço, com um bom vinho, boa cerveja, tudo isto no mesmo espaço. É esse o nosso, já temos uma zona com 50 lugares sentados para fazer apresentações, para fazer este tipo de conversas que estamos a ter
por exemplo, Uhum. com 50 pessoas, com convidados. Portanto, fazemos uma série Espetáculo, conceito. de atividades ali dentro. E temos também uma logística de viaturas que nos permite também algumas vezes organizar saídas especiais com grupos, seja por Portugal, por Espanha, por Itália. Já fizemos algumas aventuras dessas em que nós organizamos tudo e levamos as pessoas a pedalar por aqueles sítios. Eu normalmente costumo organizar como se fosse para mim. Espetáculo. Muito bom. E depois normalmente corre bem. Em 2000, ou seja, isto já há 2, 3 anos que existe esse espaço. E isso, desculpem interromper-te, isso é só para os vossos clientes ou vocês, quando vocês divulgam online, as pessoas podem telefonar e inscrever-se? Normalmente essas saídas têm sido com grupos pequenos, mais restritos. Em 2020, um dos principais motivos porque eu deixei de correr este ano e não daqui a um ano foi tudo aquilo que já falámos, e também porque nós arrancamos com uma empresa ligada a esta, mas outra empresa, só a trabalhar esta parte das experiências de bicicleta. Pelo país inteiro. É uma empresa que já existe, que neste momento ficou, tudo que estava feito ficou em stand-by por motivos óbvios. Não veio muito a calhar, não é? Por motivos óbvios, mas pronto, acabou por tivemos que adiar algumas coisas, mas já está a rolar, há uma série de trabalho que tem sido o meu trabalho diário, essa empresa. E podes revelar o nome? Podes revelar o nome? Sim, a empresa é Grandíssima Experience. Ok. E tem algum sítio online onde se possa pesquisar ou ver alguma coisa? Está tudo online, mas ainda não está nada disponível. Ok. Não eu colocava depois aí na descrição do vídeo, colocava ou então... Não, para já não vais conseguir. Está bem. Não, já era está para divulgar, tudo, claro. estamos neste momento a criar e a afinar e a testar páginas e redes e tudo, para quando já arrancar com a imagem que pretendemos que aquilo tenha. Okay. E pronto, já não estamos a falar aqui de uma coisa de sair com amigos e conhecidos, não, já é mesmo uma empresa é um ótimo conceito, acho que é um ótimo conceito. Pronto, e essa é o projeto, é o próximo passo, e que estava à espera que eu deixasse de competir para arrancar e que vai arrancar agora. Então, e eu estou aqui com uma curiosidade, quem é que escolhe aí as marcas de vinho para ter aí no restaurante? Eu tenho um amigo chegado que ele era meu amigo e que depois acabou por ser familiar porque é filho da minha mulher e que trabalha na área dos vinhos. Eu estava à espera que me dissesse se fosses tu. E normalmente aconselho-me com ele. Ele traz-me coisas especiais, eu provo e o que gosto acabo por ter. Mas e o Filipe Cardoso é exigente no gosto, no paladar do vinho? Ou... Sou exigente no vinho, sim. Ok. Considero-me... Acho que fui mal habituado com o vinho. Aprendi a beber coisas boas com alguns amigos e depois é como tudo. Quando tens uma bicicleta boa, depois custa-te andar numa má. Exato. Quando começas a beber vinhos bons, depois também te custa beber os menos bons. Acho que sim. Olha, eu vi-te Estou fã de vinhos e gosto muito de cerveja também. Ok. Então, e na cerveja tens algum conselheiro ou aí já és tu que manda? A cerveja é por, sim, gosto de experimentar cervejas diferentes. Sempre que possível experimento, isto já como ciclista até, por onde andava sempre podia beber uma cerveja da zona e ao fim dos anos acabas por ficar bom a provar cerveja e a provar vinho. E mesmo durante toda a época nunca sempre fui extremamente profissional, mas nunca disse que não a uma ou duas ou três cervejas de vez em quando. Claro. Então, e como é que é a vida de lojista? É ter um negócio na área das bicicletas é mais fácil ou é mais difícil do que aquilo que tu pensavas? É um desafio diferente. São coisas que não têm nada a ver. Nós montamos o projeto de uma forma, eu acho que com cabeça de tronco e membros. Tem que ser mais gestor ou mais ciclista? E como assim? No negócio é preciso ser um ótimo gestor, não é? Ok, pois era. No negócio que eu estava a falar, como pessoa que tem um negócio.
no negócio é preciso, claro que é preciso ter. Durante a criação disto tudo, foi a minha primeira empresa e estive envolvido em tudo, absolutamente tudo. Queria saber porque que era isto, porque era aquilo, mesmo com contabilistas, com fornecedor, perceber as contas, perceber. Claro. E isso é tudo, desde registro de empresa, registro de marcas, registro de. Tudo isso passou por mim. Quis aprender a fazer isso e demorei tempo, queimei os fusíveis a pensar em coisas que hoje até me rio, mas pronto, fez parte da aprendizagem. Claro. E continua a ser uma aprendizagem, e todos os dias aprendo sentado na cadeira no escritório, e tem sido um bocadinho aquilo, a forma de estar no ciclismo, que era objetivo, treinar, preparar aquilo para conseguir. E agora é igual, mas nesta parte. Agora é um bocadinho assim, a pensar quais são os objetivos, o que é que se pode fazer, o que é que se pode melhorar, o que é que já existe, o que é que se pode fazer de novo, onde é que se pode ganhar algum dinheiro, onde é que se calhar não vale a pena. Era aí, isso que me estás a falar já me leva lá aqui, vamos já terminar, porque isto já levamos aqui 1 hora e pouco de conversa. Normalmente não faço isto com mais de 1 hora, também porque, embora isto seja sempre interessante para quem ouve, mas também para não estar a alargar muito, não é? E levar, agora disso, isso que estavas a falar, o que é rentável, o que é que não é, etc. Quem é que escolhe as marcas de bicicletas ou as marcas de acessórios, etc? És tu que escolhes as marcas aí para trabalhares na loja? E que fatores é que tens em conta? Assim, isso é estar a rolar a nossa estratégia de Pronto, negócio, não é? Não quero aqui revelar os segredos, mas há aqui alguns fatores, se calhar, que... Por exemplo, eu normalmente, ano sim, ano não, vou à maior feira, uma das maiores feiras mundiais ligada a bicicletas. Eu vou ao Eurobike, ou vou estive lá o ano passado. A Madrid, também estive lá o ano passado. Eu estive na Eurobike, na da Alemanha. Sim, o ano passado estive lá também. Sim. Bom, eu gosto de lá ir, gosto de espreitar, gosto de ver, gosto e normalmente procuro produtos que eu o que faço, sinceramente, nas nossas coisas é, tudo que tenho ali seria uma coisa que eu compraria para mim. Boa. E é assim que, e depois, é claro que há há marcas que eu vejo, gosto, mas depois analiso os números e acho que não faz sentido, não é? Boa. Mas tudo o que temos ali são coisas que eu, antes do que quer que seja, gostaria de ter aquilo para mim, e uso, e tenho. E depois de gostar da marca, então tento arranjar a melhor forma, a forma possível de a comercializar e de ser viável, não é? Porque no fundo tem que ser viável. Então, para terminar, agora quero que me respondas aqui a 2 perguntas para terminar, mas não como lojista, como ciclista, ok? Discos na bicicleta de estrada, sim ou não? É assim, tem que ser sinceramente mesmo. Os discos vieram para ficar e isso é uma questão que nós sabemos. São realmente funcionam e é um sistema de travagem. Se me fizeres a pergunta de outra forma, que é, tu como ciclista sentes que eras mais rápido com discos do que sem discos? Não. Ok. São essenciais para travar mais? Quando compararmos o disco com uma bicicleta de travão tradicional, com um bom travão, umas boas pastilhas e um bom aro, sinceramente não faz assim tanta falta o disco. Mas agora temos que, normalmente quando se fala de discos, não é? Falamos de discos e falamos de poder de travagem, que tem um poder de travagem superior, é verdade, tem. Mas o que é que faz um ciclista? O ciclista trava o menos possível. Numa curva dá um cheirinho, larga, não é? E quer entrar o mais rápido possível. Quando se trava a fundo, num ciclista de estrada, quando trava a fundo é para cair. É porque aconteceu alguma coisa e tentou travar e vai derrapar, não é? Se temos, imagina o dobro do poder da travagem, mas continuamos a ter 23 ou 25 ou 26 milímetros de pneu, o grip não muda, ou seja, a capacidade do pneu agarrar no alcatrão é a mesma. Claro. Se tu dobras o poder de travagem, mas tens a mesma capacidade, o mesmo grip, ela vai sempre derrapar. Ou seja, dizer que tem o dobro da potência de travagem, isso na prática é zero, não é? Aliás, eu penso que as marcas, as pessoas associam muito agora ao facto dos pneus estarem a ficar mais largos, não é? Associam muito ao conforto. Não, eu acho que as marcas
por causa do disco, se apercebem e sabem disso que estás a dizer, e por causa disso é que estão a colocar rodas e com pneus cada vez mais largos, 25, 28, 30. Eu posso dizer que há 10 anos atrás eu já usava pneus 25, era o único em Portugal. Até tenho histórias engraçadas com alguns mecânicos, porque aquilo era sempre um problema. Tu eras chato com os mecânicos quando eras profissional? Era amigo deles, mas era chato. Gostava das coisas. Eu costumo dizer que é assim: a bicicleta é a minha ferramenta de trabalho, não é? Exato. A minha e a de todos os ciclistas. E a minha ferramenta de trabalho, eu é que sei como é que a quero. E ponto final. E toda a estrutura à volta dos ciclistas tem que os servir e tem que fazer as coisas o melhor possível para ele estar focado e ter as coisas à maneira dele. É como, sei lá, é como sim, não vale, qualquer. Não vale a pena explicar, estou a perceber. Que a usa é que tem que ter aquilo à sua maneira. E eu, na minha ideia, achava que me sentia que era mais rápido, era mais seguro e era com um pneu mais largo. Tinha essa. E então, na altura, temos pneus mais largos, mas sempre que se muda alguma coisa, às vezes no ciclismo não é fácil, não é? Não há, principalmente na estrada. Principalmente no ciclismo. Mas era sinceramente, era esquisito. Não era esquisito, era exigente, mas não era aquele exigente de estar constantemente a criar problemas aos mecânicos. Não, dizia-lhes o que queria e... Também, se calhar, nem todos os ciclistas são pilotos de bicicletas e tu és um piloto de bicicletas. Acho que é uma questão de sensibilidade e nisso acho que sim. Acho que sou extremamente sensível ao comportamento de uma bicicleta. Isso acho que posso assumir. Então, e na tua opinião, e para terminar, o que é que faz mais diferença numa bicicleta? É o quadro ou o equipamento? É o conjunto das duas coisas. O que se quer para competir é uma bicicleta leve e rígida. E quando falamos em rigidez, estamos a falar da rigidez do quadro, das rodas, do guiador, de tudo que torce. Né? Basicamente é tudo que torce. A força que se aplica na pedalada e a força que o corpo faz contra a bicicleta é normalmente uma força lateral, não é? Quando empurras os pés de um lado e do outro, as mãos do guiador de um lado e do outro, tu aplicas o género de uma torção lateral à bicicleta. E quanto menos torcer, quanto menos dobrar para a direita ou para a esquerda a bicicleta, essa energia tem que ser canalizada para ela andar para a frente. Não é? Se tudo que seja dobrar é uma força que vai dissipar nas laterais e que não vai ser aproveitada para andar para a frente. O que se pretende é bicicletas rígidas, o peso o mínimo possível dentro da lei e hoje em dia, feliz ou infelizmente, é fácil. Muitas marcas têm produtos muito leves, mas que depois pecam na rigidez. Então eu vou-te colocar aqui a pergunta de outra maneira. Não, sem qualquer desprimor pela marca, porque é uma marca, eu julgo, na minha ótica, todas as marcas têm as suas qualidades, umas qualidades, outras qualidades. Portanto, atenção, sem qualquer desprimor pela marca, vou-te colocar a pergunta de outra maneira. Então preferias um quadro Decathlon equipado Shimano Dura-Ace Di2 ou preferias um Pinarello equipado Shimano 105 com rodas de alumínio, de entrada de gama, etc. Isso estamos a falar a nível... para já, assim, falaste logo em duas marcas que eu não me imaginava nunca numa da Decathlon e logo comparando com o Pinarello, não é? Que é uma boa... eu disse Pinarello porque pronto. Sim, mas é assim... uma italiana, costuma estar lá nas isso equipas seria uma questão depende da Pinarello, depende da outra bicicleta da Decathlon. Mas tinha que saber, como eu te estava a dizer, é um conjunto de coisas: rodas, guiador, avanço e quadro. É o esqueleto da bicicleta. É o que vai absorver a torção. Ter 105, ter Ultegra, ter Dura-Ace é peso. A mecânica é a mesma, é peso. Ou seja, consegues tirar mais peso ou menos peso, sim. É mais uma questão mesmo de peso, e claro, quanto mais leve, melhor. Mas muito aqui bem. A parte mais importante é a rigidez. E o tal esqueleto que tu falaste agora, não é só quadro, mas também guiador, avanço, rodas. Imagina que tens um super quadro
leve, rígido, espetacular, e depois tens umas rodas que dobram como manteiga. Ou seja, tudo aquilo que o quadro absorveu e que é bom e que é rígido, vai depois dobrar nas rodas. Exato. Claro. Da mesma forma que se tiveres umas rodas espetaculares, mas o teu quadro dobrar, nem te faz falta ter umas rodas tão boas porque essa energia vai se dissipar no quadro. Muito Ou seja, bem, aqui tem que haver um equilíbrio entre tudo, não é? Agora, é óbvio que se puderes ter o melhor quadro, as melhores rodas, o melhor material, os melhores pneus, tudo isso são pequeninas coisas, claro. Que depois todas somadas têm a sua importância. Claro. Talvez um dia, quando Marreta Man já for um site enorme e conhecido e que fature milhões, eu consiga ter isso tudo. Por enquanto não posso. Mas também te digo uma coisa, para eu diria, para a maior porcentagem dos utilizadores da bicicleta, eu excluo disto os profissionais porque é levado a outro nível, não tem sequer capacidade física para levar nenhuma nem outra ao limite, não é? Ao limite. Exato. Eu diria que uma bicicleta hoje em dia, de uma marca fiável, vamos falar só de marcas fiáveis. Mas de uma gama média, hoje em dia, de uma marca fiável, com o Tegra D2, uma rodinha em carbono, gama boa, é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Diria que esse cliente, se meteres uma Condura Ace e mais 3 ou 4 mil euros, ele não vai dar por ela. Claro, exato. Isso também acho mesmo. Filipe, obrigadíssimo por este longo, já levamos isto aqui mais de uma hora de conversa. Mas já levei 2 cartões amarelos da patroa que tenho o jantar pronto, mas vou tentar negociar agora. E pronto, e sem dúvida que ela está ali agora, mas não estou a falar por ela estar cá. É sem dúvida a certa altura da carreira, quando começa a construir família assim, digamos, o fator casa, não é? E as pessoas que lidam contigo todos os dias, tem um papel que ninguém imagina o quão importante é depois nas competições. Eu sinto a pressão, tu já estás a sentir que o jantar hoje está difícil, pronto. E então é bom que estejas eu estou a sentir isso, é bom que estejas a terminar assim. Ok, Filipe, olha, obrigadíssimo por este bocadinho. Obrigado, okay? Até uma próxima oportunidade. Dou-te felicidades para o resto desta tua vida já fora do ciclismo e para a loja e para todos esses projetos que nos falaste aqui. Okay. Vou colocar aí os links na descrição do vídeo e olha, mais uma vez obrigado. Felicidades. Obrigado, eu. Alguma coisa disponho. E é tudo, pessoal. Eu espero que tenham gostado deste podcast com o Filipe Cardoso. Uma pessoa do ciclismo, uma pessoa das bicicletas, que partilhou aqui muitas experiências interessantes e também a sua experiência pessoal de tudo que é o mundo das bicicletas. Eu peço desculpa por nos termos alongado um pouquinho mais neste podcast, mas este programa é feito por pessoas das bicicletas e do ciclismo para pessoas das bicicletas e do ciclismo, e quando estamos a falar de ciclismo e bicicletas acabamos por nos perder um pouquinho no tempo e nos alongarmos um pouco mais. Deixem os vossos comentários, deixem a vossa opinião, não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar, e muito obrigado a todos os que nos ouviram. Um grande abraço a todos.